O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, desta comunidade paroquial Divino Espírito Santo, comunidade que hoje nos acolhe para esta celebração, junto com coroinhas, ancilas e acólitos desta região pastoral, das 4 paróquias, não é isto? Que formam esta região pastoral. Quero saudar a todos vocês na alegria de poder estar aqui junto nesta manhã para a celebração da Eucaristia e depois para um momento de encontro com vocês, coroinhas, ancilas e acólitos. Oportunidade que teremos de conversar um pouco sobre a missão bonita que vocês exercem na igreja a partir da fé. Saúdo os padres que concelebram conosco, Padre Gilberto e Padre Geraldo Pedro, da paróquia São João Batista, Padre Rogério Lambarete, da paróquia Sagrada Família, o nosso diácono Alvino e o pároco desta paróquia, Padre Reginaldo. Meditemos um pouco sobre a Palavra de Deus, que é um alimento especialíssimo que o Senhor nos prepara cada dia. Como reza no livro de Isaías: cada manhã o Senhor desperta o meu ouvido para ouvir o que Ele tem a me dizer. O alimento da palavra vem ao nosso coração para que vivamos a fé, fortalecidos por aquilo que o Senhor nos ensina. Ouvimos um trecho do Evangelho de São Marcos. É um texto pequeno, mas que são 3 momentos, 3 cenas muito importantes. Primeiro, Jesus está a caminho com os discípulos. É uma indicação importante, porque Jesus vive o seu ministério, a sua missão, a sua vida, não recluso, fechado. Ele é um itinerante, ele caminha, é um ambulante, podemos dizer assim. Ele não se contenta em ficar em um lugar apenas,
senão que ele vai de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E é no meio do caminho que Jesus coloca uma pergunta para os seus discípulos, que o seguiam, que o acompanhavam. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens que eu sou? É como se Jesus estivesse fazendo uma pesquisa de opinião pública, não é? O que as pessoas andam dizendo de mim? Quem sou eu para eles? E eles responderam a Jesus assim: olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. E aí Jesus mudou a pergunta, faz a segunda pergunta: e para vocês, e para vós, quem sou eu? Pedro é que responde. Pedro no Evangelho é sempre um pouco impulsivo, ele toma sempre a liderança do grupo, e ele responde: tu és o Messias. Resposta muito importante: sim, Jesus é o Messias. Quem é o Messias? O Messias, a palavra Messias significa ungido. Ungido. A palavra Messias é na língua de Jesus, no hebraico. Em grego é Christos, Cristo. Por isso que a gente diz que Jesus é o Cristo. Jesus o Cristo, Jesus Cristo. Então Jesus Messias, o ungido. O ungido por quem? O ungido pelo Espírito Santo do Pai, aquele que foi totalmente preparado para, no mundo, trazer a boa nova da salvação. De fato, no Evangelho nós vamos encontrar Jesus indo à sinagoga e lendo o texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, me consagrou e me enviou. Jesus é este ungido. Agora, perceber que Jesus, que é igual às outras pessoas, é o ungido, é uma atitude de fé. É preciso confessar isso com o coração. E Pedro diz: tu és o Messias. Você não é João Batista, como eles estão pensando, não é Elias, não é outro profeta. Tu és o Messias, tu és o Cristo. Olha que coisa interessante, Jesus proibiu-lhe severamente de falar isso a seu respeito. Por que é que Jesus proibiu os discípulos de falarem publicamente de que ele era o Messias? Por que será que Jesus proibiu? Ele era o Messias e não queria que falassem? Por uma coisa muito séria. As pessoas esperavam o Messias segundo as suas expectativas humanas, isto é, cada um tinha pensado o Messias ao seu modo, sobretudo como alguém que chegasse com muito poder, que viesse para libertar Israel do domínio dos outros povos, para fazer Israel se tornar mais forte ainda. Esperava o Messias politicamente muito forte, com exército, com tudo isso que é na imaginação humana alguém muito forte, muito poderoso. Jesus sabe que essa expectativa não confere com a sua missão. Ele não vem desse modo. Ele é o Messias que vem trazer uma outra vida, uma outra libertação, uma outra experiência de Deus. E por isso Jesus não quer que eles fiquem falando que ele é o Messias, para que ele tenha tempo e modo de ajudar as pessoas a compreenderem que o caminho do Messias é esse que ele está fazendo, que fere as expectativas que eles têm. E então Jesus já começa a ensiná-los sobre isso. Jesus em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, devia ser morto, ressuscitar depois de 3 dias. Veja, Jesus imediatamente mostra que, sim, sou o Messias, como Pedro disse, mas vejam como eu vou viver, vejam o meu caminho, conheçam aquilo que toca a minha vida.
E então, quando Jesus dizia isso abertamente, Pedro chama Jesus à parte e começa a chamar a atenção de Jesus. É a segunda cena do Evangelho. Olha que curioso, o Evangelho diz que Jesus dizia isso abertamente para todos os discípulos. Pedro chamou Jesus à parte, não falou na frente de todos, e começou a repreender Jesus. Que repreensão ele fez a Jesus? Certamente dizer: olha, nada disso de ficar falando que você vai sofrer, que vai para Jerusalém e lá vai ser condenado, vai ser morto. Que história é essa? E então Jesus faz um movimento contrário. Pedro chama Jesus para o canto. Jesus volta-se, olha para os discípulos todos e repreende Pedro na frente deles todos, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. É forte, né? Jesus chamou Pedro de Satanás. Parece que Jesus aqui ficou um pouco irritado com Pedro. Em que sentido? Jesus explica logo: tu não pensas as coisas como Deus, mas como os homens. Isto é, Pedro, ao ouvir o que Jesus falava, percebeu que o caminho de Jesus era cheio de exigências. Como nós, Pedro também prefere o caminho mais fácil. Falou em exigência, não está muito para nosso lado. E Jesus está falando de exigências. E quem deseja seguir vai passar uns apertos, sim. Vai ter que ter coragem, vai ter que segui-lo com decisão. Não pode ser uma resposta dada de qualquer jeito, não, e depois fugir. Pedro não pensa as coisas como Deus, mas como os homens. Isto é, a expectativa humana de Pedro é um Messias forte, poderoso. Que história é essa de falar que vai ser condenado, que vai morrer? Jesus mostra que é preciso abraçar a cruz. Então ele chama não só os discípulos, mas a multidão e os discípulos e diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la. Com essas palavras, Jesus mostra que no seu reino o que vale é a disposição para oferecer a vida, para doar a vida. E aqui nós podemos entender isso nos sentidos mais amplos possíveis. Não só, certamente, na doação da própria vida, como aconteceu na história, com tantos mártires cristãos, mas na doação do serviço, no fato de a pessoa olhar para si e oferecer de si ao outro. Então, vejam vocês, aqui a gente precisa compreender bem o que Jesus está pedindo de nós. Renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz significa descobrir qual é a vontade de Deus para mim e viver segundo esta vontade. E a vontade de Deus para mim é que a minha vida possa valer a pena ser vivida como uma vida doada. Há uma oração que diz assim: Senhor, que eu seja como a vela, que quanto mais ilumina, se consome. Isto é, ela vai vivendo o seu serviço, que é iluminar, e vai gastando a sua vida iluminando. Senhor, que eu viva assim também, gastando a minha vida produzindo luz. No fundo é isso que Jesus está dizendo para os discípulos: se alguém quer seguir, viva a sua vida fazendo renúncias para o bem dos outros, para o bem da humanidade, para que o amor, a fraternidade possam acontecer. Para concluir, nós poderíamos aproveitar esta oportunidade que estamos aqui com os coroinhas, as ancilas, os acólitos, e dizer que este Evangelho toca certamente o coração de vocês nessa etapa da vida, enquanto Jesus está dizendo também para vocês hoje, perguntando: e para você, quem sou eu?
Ninguém pode ser um coroinha, uma ancila, um acólito, se não professar com fé no coração quem é Jesus para você. É o Messias, Filho de Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Quanto mais perto de Jesus a gente estiver, mais a gente vai compreender quem Ele é e como Ele age. Assim como existem os nossos amigos. Aqueles amigos mais próximos nossos, nós vamos conhecendo muito deles. E às vezes conhecemos tanto que já até prevemos alguma reação do nosso amigo. Assim a gente precisa fazer com Jesus. Caminhar com Ele, conhecê-lo. Para que esta amizade, este amor a Jesus se intensifique tanto que a gente entenda as exigências que Ele tem no Evangelho para cada um de nós. Que assim seja. Amém.